Agora, assim, com o espírito bem aberto, né, com a inteligência bem aberta, que a música faz isso, nós vamos escutar o professor doutor Alcion Espanhol Júnior. Ele já esteve conosco na jornada passada, tem nos ajudado aqui e fora daqui, nós temos uma gratidão muito grande por ele. Ele é doutor em medicina, pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, ele é médico psiquiatra do Departamento de Neurociência e Ciências do Comportamento e é responsável por um atendimento de emergência também em psiquiatria. Muito obrigada, professor. Boa tarde. Bom, eu gostaria novamente de agradecer a oportunidade de estar com vocês, agradecer ainda mais assim de poder falar depois de ouvir, né, uma música, mas né, a gente vai falar de um tema assim tão pesado, então fica melhor assim depois de, né, ter esse intervalo musical, assim fica melhor. Bom, então eu quero agradecer inicialmente o convite, assim, pela oportunidade de falar sobre esse tema tão instigante e tão desafiador. Eu gostaria que a gente ficasse muito à vontade para interromper, fazer perguntas, a gente conversar sobre as coisas que forem surgindo ao longo da minha apresentação, ou durante ela, ou ao final dela, porque eu acho que é importante a gente ter essa oportunidade de troca de experiência e troca de ideias a respeito desse tema, que é um tema bastante complexo. Eu gostaria de começando fazendo um combinado, assim, inicial, né? Quer dizer assim, eu acho que não dá para a gente falar de suicídio sem ter clareza de alguns aspectos, né? Então, assim, para começar a falar, eu acho que é importante a gente ter alguns aspectos assim bem definidos. O primeiro é que o tema é um tema complexo, né? Então, assim, o comportamento suicida ele envolve necessariamente fatores psicológicos, sociais, biológicos, culturais e ambientais. Então, a gente precisa fazer um esforço para tentar evitar qualquer resposta, qualquer explicação simples ou reduzida ou superficial sobre um comportamento que é um comportamento altamente complexo e que envolve uma série de fatores, né? Então não dá para a gente compreender o comportamento suicida, não dá para a gente compreender o suicídio a partir de um único olhar, né? Então, assim, a primeira coisa, assim, nós vamos conversar sobre algo que é complexo. Então, tudo que a gente vai falar aqui é parcial, né? Quer dizer, assim, de forma alguma engloba a totalidade desse aspecto, desse comportamento que precisa ser entendido dentro dessa complexidade, dentro dessa grande, eu acho que talvez assim a nossa ignorância sobre o comportamento suicida ainda é muito maior do que o nosso conhecimento, né? Então, gostaria de partir dessa premissa. Bom, esse é o mapa, um panorama do suicídio no mundo. E só para a gente contextualizar, né, as áreas mais escuras são as áreas que têm as taxas mais elevadas de suicídio. Então, particularmente no leste europeu e na Ásia, no norte da Ásia e no sudeste da Ásia. E na África nós temos aí alguns dos países com as mais altas taxas de suicídio no mundo. Só para ter uma ideia, uma noção, né, do nosso grau de ignorância sobre o suicídio, quando eu ainda estava na faculdade, talvez o primeiro contato que eu tenha tido sobre epidemiologia de suicídio, isso foi lá para meados da década de 80, o que se tinha era que as mais altas taxas de suicídio eram nos países escandinavos, né? E aí se tinha uma série de especulações do porquê que isso acontecia lá, porquê que se tinha altas taxas de suicídio, né, nos países da Escandinávia. E hoje em dia você vê que nem são das taxas de suicídio tão elevadas assim comparadas com outras regiões do globo. Talvez, assim, um dos aspectos relacionados a isso, assim, de que já há bastante tempo, assim, os dados que nos chegam daquela região são dados bastante confiáveis. Então, já há bastante tempo, são países que têm uma preocupação grande com relação ao levantamento e à qualidade dos seus dados epidemiológicos. E com relação ao suicídio, em termos da compreensão do panorama do suicídio no globo e do comportamento suicida
sob a perspectiva mundial, essa é uma das nossas grandes dificuldades. As nossas fontes de informação são bastante restritas com relação ao comportamento suicida no mundo todo. Eu quero mostrar isso um pouco para vocês, dentro desse panorama também da gente compreender a complexidade que é esse tipo de comportamento e as várias interfaces sociais e culturais que estão envolvidas aí. Então aqui você tem a distribuição por idade e das taxas globais de suicídio, conforme os países sejam de alto poder aquisitivo, de alta renda, ou países de média ou baixa renda, não é? Então, dá para ver que 75% dos suicídios no mundo ocorrem em países de baixo poder econômico. Tá? Então, há uma relação, né, assim, que a gente ainda precisa compreender um pouco melhor entre suicídio e pobreza, entre suicídio e situação de restrição social. Com um pico em taxa em uma idade relativamente jovem. Né? Então, assim, os dados que a gente tem, né, quer dizer, assim, a maior parte da literatura que nos chega sobre suicídio é dos países de elevado poder econômico. São os países que têm a melhor condição de estudo social, de estudo em saúde, de estudo epidemiológico, e de onde vêm as publicações dentro da área de saúde e que a gente tem acesso com mais facilidade e com maior confiabilidade. E nesses países o suicídio ocorre majoritariamente numa população mais idosa. Tá? Então aí já há uma diferença dentro do padrão, dentro daquilo que a gente mais conhece sobre o comportamento suicida e o que de fato talvez ocorra e que a gente ainda carece por compreender um pouco mais. Aqui novamente a distribuição e aqui já pelas regiões da OMS, pelas regiões da Organização Mundial de Saúde. Novamente mostrando que 25% do comportamento suicida, 25% dos suicídios ocorrem em países desenvolvidos e todo o restante ocorre em países em desenvolvimento ou com baixo poder socioeconômico, particularmente no Sudeste Asiático, né, que é a região do planeta, dentro das regiões da OMS, a que tem as maiores taxas de suicídio. Ainda problematizando essa situação do suicídio, o impacto que isso tem na população, esses são dados americanos, são dados do CDC de Atlanta, e que eu acho bastante impactante. A área em verde cobre as mortes por suicídio. Esse é um panorama das 10 principais causas de morte nos Estados Unidos em 2014, por faixa etária. Então a gente vê que dos 10 aos 34 anos, a segunda maior causa de morte é por suicídio, tá, em ambos os sexos, nos Estados Unidos. Na faixa um pouquinho mais velha, que compreende que dos 35 até os 54, é a quarta causa de morte. Então, assim, se a gente for pensar, né, quer dizer, assim, o suicídio é um problema epidêmico, é um problema de saúde pública, é um problema que precisa ser compreendido como tal. Né, quer dizer, assim, uma causa de morte potencialmente evitável, se reconhecida e se a intervenção for feita a tempo. Esse aqui é só para mostrar os que eu vou recortar. Esse aqui é o que acontece no Reino Unido, particularmente na Inglaterra e no país de Gales. Eu vou mostrar com mais detalhe o que nos interessa aqui desse gráfico. Tá, então são novamente as principais causas de morte na Inglaterra e país de Gales em 2012 e aqui dividido entre os sexos. Então de 1 a 4 anos você tem outras causas congênitas, causas infecciosas, como as principais causas de morte. Mas quando você já começa a passar da faixa etária dos 5 aos 19 anos, o suicídio já aparece em segundo lugar na população masculina. Tá? Quer dizer, já é uma faixa etária bastante precoce e o suicídio já está apontando aqui como segundo lugar. Tá? Mais complicado ainda quando você começa a pegar uma faixa ainda bastante jovem, quer dizer, assim, dos 20 aos 34 anos, o suicídio em ambos os sexos é a primeira causa de morte na Inglaterra e no país de Gales. Quer dizer, assim, isso é algo assim, de uma severidade epidemiológica imensa. Né? Você imagina o que é a magnitude, né, dessas vidas todas perdidas em decorrência de suicídio. Na população masculina, continua.
né, quer dizer, assim, a população um pouco mais velha, então pegando 35 até quase os 50 anos, o suicídio continua sendo a principal causa de morte. Entre mulheres, não. Entre mulheres já se torna a terceira causa de morte. Então, assim, o suicídio ele é mais frequente na população masculina. Né, quer dizer, assim, esse é um dos dados que a gente tem, ao menos, né, das informações que a gente recebe daquele 1/4 do planeta. Né? Quer dizer, assim, em 1/4 do planeta, são essas informações que a gente tem para trabalhar, o suicídio é mais frequente na população masculina. A gente sabe que, dos dados que nos estão disponíveis, por exemplo, naquela região, né, da OMS do Sudeste Asiático, há um empate. Quer dizer, naquela região as mulheres se matam tanto quanto os homens. Isso já nos dá um outro perfil epidemiológico, mas que a gente ainda está por compreender um pouco melhor o que acontece. E aí depois, nas faixas etárias mais velhas, aí não, aí você passa a ter realmente as mortes por doenças crônico-degenerativas. Mas em um país desenvolvido, como a Inglaterra, como o país de Gales, você tem essa questão de saúde pública tão emergente, né, quer dizer, na faixa etária jovem, né, em ambos os sexos, quer dizer, dos 19 aos 35 anos, o suicídio como primeira causa de morte. Ainda falando sobre a contextualização social, né, e aqui alguns aspectos relacionados à religiosidade. Que dentro desse levantamento, assim, a associação das taxas de suicídio divididas pelas religiões. Né, e aqui você tem, então, budista, cristão, hindu, muçulmano e ateu. Né? Em mais claro, mulheres, mais escuro, homens e total. Oi, perdão? Ah, tá. Isso. Então, esse é um aspecto importante. Né? É claro que existe uma contenção, existem vários aspectos que a gente pode pensar a partir desse gráfico. Não é? Primeiro, assim, é um efeito de contenção que as religiões podem ter com relação ao comportamento suicida. Né? A situação de amparo, a situação de compreensão, a situação de, né, quer dizer, o que acontece na outra vida, qual o sentido da vida, dessa existência e quais sentidos podem ser atribuídos a partir da crença religiosa individual. Esse é um aspecto. Outro aspecto é que em religiões mais fundamentalistas e em estados de influência religiosa, estados teocráticos, né, quer dizer, onde essa influência religiosa é bastante importante, e aí você tem essa interferência também na coleta desses dados, assim você tem uma influência inclusive na possibilidade de você registrar o óbito como sendo decorrente de suicídio. Tá certo? Então, em estados onde não se pode morrer por suicídio, não se morre por suicídio. Entende? Tá? Então, não se morre por suicídio. Não se registra que a morte foi por suicídio. Morreu de qualquer outra coisa, mas não foi de suicídio. Você entende? Então, assim, isso acaba comprometendo também, assim, a qualidade desses dados. Né? Então, assim, se a gente for voltar ali para o... Deixa eu ver se consigo... para as taxas globais, tá? Então, assim, você tem muitos países aqui, né, na região norte da África, na região do Golfo Pérsico, tá, que são países teocráticos, em que você tem as mais baixas taxas de suicídio registradas no planeta. Tá? Muito provavelmente isso não corresponde à realidade. Quer dizer, muito provavelmente o que você tem aí são problemas de subnotificação. Essa questão da subnotificação ela ocorre no mundo todo. Né? Quer dizer, assim, a confiabilidade dos dados e da qualidade dos registros que chegam para a Organização Mundial de Saúde é bastante heterogênea. Quer dizer, assim, você tem algumas regiões do planeta que informam assim, anualmente com uma qualidade de informação e de coleta de dados assim, de alta confiabilidade. E outras regiões que ou não informam ou informam com uma qualidade de dados bastante questionável. Mas tem isso, né? Quer dizer, assim, então eu acho que esses são os dois principais aspectos que a gente precisa pensar quando a gente pensa nessa associação entre religião e o suicídio. O suicídio está altamente relacionado a transtornos mentais, a diagnósticos psiquiátricos. Pelo menos 90% das pessoas que cometem suicídio apresentam algum diagnóstico psiquiátrico. E aqui a distribuição
desses diagnósticos, quais são os diagnósticos mais prevalentes aí associados ao suicídio. Então, os transtornos de humor, principalmente, os transtornos relacionados a uso e dependência a substâncias psicoativas, a esquizofrenia e os transtornos de personalidade. Se vocês forem fazer a soma, né, vai dar mais do que 100%, tá? Porque muitos desses diagnósticos comportam diagnóstico comórbido. Então, muitas das pessoas que cometem suicídio têm mais do que um diagnóstico. Pode ter o diagnóstico, por exemplo, de transtorno de personalidade, de transtorno de dependência a substância e de transtorno de humor. Tá certo? Então, assim, essa comorbidade ela é possível. E é claro que ela aumenta também a situação da morbidade e também aumenta o risco de suicídio. Então, globalmente, nos últimos 45 anos, houve um aumento de 60% das taxas de suicídio no mundo todo. No mundo todo é a segunda causa de morte dentro da faixa etária dos 15 aos 29 anos. Em algumas regiões do planeta, como eu mostrei, né, quer dizer, por exemplo, na Inglaterra e no país de Gales já é a primeira. Então, assim, você tem melhora de vários aspectos de atenção à saúde, melhorando a questão de morbidade e mortalidade em várias áreas ou vários aspectos, mas no que diz respeito ao suicídio, a gente ainda está muito aquém de conseguir um controle mais satisfatório. Um outro aspecto importante é que você tem 20 tentativas de suicídio para cada suicídio efetivo. Tá? Esse é um aspecto bastante marcante para quem atende ou para o profissional que trabalha dentro da área e que recebe pessoas com comportamento, com ideação, com planejamento, ou que tenham tentado suicídio, porque isso aqui nos dá a ideia da janela de oportunidade. Tá? Quer dizer assim, isso nos dá a ideia de que, em parte, a tentativa de suicídio, uma tentativa não consolidada, numa tentativa em que você tem um sobrevivente a uma tentativa de suicídio, é uma oportunidade de você reconhecer a necessidade de ajuda. Então, a cada tentativa, que você tem 20 tentativas para cada suicídio efetivo. Então, você tem uma oportunidade muito maior de reconhecer e intervir, não é? Quer dizer assim, para evitar que esse suicídio de fato aconteça. Com relação aos métodos de suicídio, e aí, novamente, um dos problemas relacionados à notificação, nesse período entre 2005 e 2011, apenas 76 dos 194 Estados-membros da Organização Mundial de Saúde relataram dados sobre métodos de suicídio, o que corresponde a menos de 30% do total de suicídios. Então, assim, novamente, quer dizer assim, o que a gente reconhece sobre o que acontece com o comportamento suicida no mundo todo ainda é bastante escasso. Quer dizer assim, de que forma os outros 70%, 72%, que métodos utilizaram, né? Assim, porque, do ponto de vista epidemiológico, em termos de intervenção de ações governamentais, isso implica também em você ter políticas públicas para controle de meios possíveis para suicídio. Políticas de controle de armas, política de controle de medicações, política de controle de remédios, política de segurança em prédios, em locais elevados, em locais públicos. Você precisa de dados para você ter a orientação governamental sobre de que forma reduzir o acesso, reduzir a acessibilidade aos principais meios de suicídio. Então, em países em desenvolvimento e de baixo nível socioeconômico, essa informação ainda é uma informação muito carente. Nos países desenvolvidos, metade por enforcamento e quase 20% usando arma de fogo. Então, são os métodos mais utilizados, aí, principalmente nos países em desenvolvimento. E os dados que a gente tem do estado de São Paulo. Nós temos um perfil epidemiológico um pouco parecido do que acontece nos países em desenvolvimento. Então, sufocação, enforcamento e estrangulamento aparecem como os principais métodos utilizados como forma para suicídio no estado de São Paulo. Seguido da arma de fogo, do uso de arma de fogo principalmente em homens. Então, esse é um outro aspecto que existe na literatura, a utilização de métodos mais violentos, principalmente pela população masculina. Então, arma de fogo e enforcamento aparece aqui em primeiro lugar, enforcamento também entre as mulheres. Intoxicação é preferencial no sexo feminino. Então, os homens acabam utilizando métodos mais violentos e isso também, quer dizer assim, a questão da maior letalidade
né? No sexo masculino está relacionado também à escolha do método. Então, homens tentam mais suicídio e homens morrem mais por suicídio. Aliás, mulheres tentam suicídio com mais frequência e homens morrem mais por suicídio. E essa diferença se dá também em decorrência da escolha do método. Então, as mulheres acabam tentando mais por envenenamento, precipitação de locais elevados ou uso de drogas lícitas ou ilícitas. Para a equipe, né? Isso posto, assim, quer dizer, para quem atende o paciente, para quem está na situação de reconhecer, né, alguém que está com uma ideação ou uma intencionalidade, um planejamento suicida. O desafio que isso nos apresenta. Não é? A ideação e a tentativa de suicídio desperta fortes sentimentos na equipe de saúde que atende o paciente. Isso está relacionado a aspectos culturais e religiosos, né, já falamos sobre o impacto da cultura, o impacto da religiosidade, e aspectos ligados à escolha da profissão. Quer dizer, assim, habitualmente, quem escolhe profissões dentro da área da saúde tem um determinado envolvimento, né, quer dizer, de conseguir ajudar no restabelecimento da saúde de pessoas que adoeceram, né, digamos assim, não queriam adoecer, mas adoeceram. E muitas vezes isso acaba entrando em choque, entrando em conflito, quando vai fazer o atendimento de pessoas que atentaram contra a própria saúde, que tentaram tirar a própria vida. Quer dizer assim, isso traz uma situação de conflito, muitas vezes, a quem vai prestar esse atendimento. E esse é um problema, porque assim, quem tenta suicídio precisa ser acolhido. Quem tenta suicídio está em sofrimento. Quem tenta suicídio precisa de qualquer coisa menos de ser repreendido após ter sobrevivido a uma tentativa de suicídio. Tá? Só que assim, dentro dessa situação conflitiva e dentro de uma realidade da atenção, né, do atendimento dentro das unidades de saúde, muitas vezes o que você vê é o estresse e a pressão sobre esses profissionais sendo repassada às pessoas que tentam e sobrevivem a uma tentativa de suicídio. Então, assim, um grande desafio dentro do treinamento, dentro da participação dentro dessas equipes, é estabelecer reuniões sistemáticas para poder abordar esses aspectos, para poder conversar sobre isso, né, no sentido de melhorar a condição e a qualidade de acolhimento dos profissionais que prestam essa assistência, dos profissionais que atendem os sobreviventes a uma tentativa de suicídio. Compreendendo novamente que essa oportunidade, esse momento de atendimento na sala de urgência, esse momento de atendimento no pronto atendimento, no pronto-socorro, é um momento muito rico, um momento que não pode ser desperdiçado, em termos do contato dessa pessoa que está em sofrimento, que tentou suicídio, ou que está pensando em suicídio, dela iniciar um processo de acolhimento e de acompanhamento para tentar resolver essa situação de crise, iniciar muitas vezes um acompanhamento, ou ser direcionado para um acompanhamento e evitar que esse suicídio venha a se concretizar numa futura tentativa. Se a pessoa não se sente acolhida, se ela não é acolhida pelos profissionais que a estão atendendo, pode ser uma chance desperdiçada, pode ser alguém que vai ser atendido, pode ser atendido na sua fratura, porque caiu de um local elevado, pode ser atendido pela sua intoxicação, porque tomou remédio a mais, pode ser até atendido em decorrência do enforcamento, até do tiro, né, que deu e sobreviveu, né, e eventualmente ser liberado sem que se tenha tido a oportunidade de conversar sobre. Né, quer dizer, o que é que estava acontecendo que você, né, tentou tirar a própria vida, o que é que estava acontecendo que a situação ficou tão difícil que você pensou que seria melhor morrer do que continuar vivendo. Né? Quer dizer, assim, essa é uma conversa fundamental. Sim, por favor. Tem que começar aí. Né? Quer dizer, assim, não dá para você perder a oportunidade, quer dizer, obviamente, assim, não na hora, né? Na hora da chegada. Primeiro você salva a vida da pessoa. Né? Quer dizer, assim, depois que a pessoa está salva, aí você senta com ela e aí é o momento de conversar mesmo. Né? Quer dizer, assim, porque é a situação de crise, é um momento assim, em que a ambivalência ela aparece de uma forma muito expressa. Né? Quer dizer, assim, uma parcela dessas pessoas está muito grata por ter sobrevivido, né? E uma parcela delas está muitas vezes raivosa, porque ela queria ter morrido, entende? E foi salva.
Tá? Mas é nesse momento porque, assim, entre outros aspectos, é um momento em que você precisa definir se essa pessoa está numa gravidade tal que ela pode ir para casa, quer dizer, não é uma gravidade tão extrema, ou se é uma gravidade tal que tem um risco dela sair dali e tentar de novo, que talvez ela tenha que permanecer em observação. Tá? Então, assim, isso precisa fazer parte da avaliação. Sabe assim, antes de você resolver, quer dizer, se essa pessoa vai ser internada, se ela vai receber alta, qual é o tipo de orientação que pode ser dado à família ou ao suporte social que ela tem. Né? Quer dizer, você precisa aproveitar o momento do atendimento de emergência para você também incluir dentro desse atendimento, não só salvar a vida da pessoa, né? Quer dizer, assim, naquele momento, mas também ter uma intervenção no sentido de tentar evitar que uma nova tentativa aconteça. Tá? Sim. Depende de onde, né? A gente tenta. Eu posso falar sobre o serviço onde eu trabalho, né? Que assim, a gente acaba tendo contato com a rede dentro da região de Ribeirão Preto, dentro da DRS 13. A gente tem contato com vários serviços de saúde, com vários serviços dentro da rede de atendimento à urgência e emergência, onde esses aspectos a gente tenta abordar e tenta ir trabalhando e capacitando as equipes, né? Então, assim, dentro do atendimento, mais especificamente, né, do Hospital das Clínicas, é algo que continuamente a gente vem conversando. Ainda assim, hoje muito menos do que alguns anos atrás, mas ainda assim você tem, vez por outra, algum plantão que você tem que fazer alguma intervenção direta ali sobre a equipe, porque a situação muitas vezes não é muito bem conduzida. Tá? Quer dizer, são aspectos muito difíceis, né? Quer dizer, e como eu falei, assim, isso envolve muita coisa. Quer dizer, envolve a formação e a capacitação do pessoal, envolve valores individuais, envolve a situação do estresse para o atendimento, a própria condição de estruturação, em que muitas vezes você tem o próprio profissional em alto grau, em elevado grau de estresse, porque tem que prestar atendimento a um número muito maior de pessoas do que muitas vezes a unidade comporta. Quer dizer, isso tudo acaba prejudicando a qualidade desse atendimento. Tá? E prejudicando a qualidade do atendimento também é a pessoa que tentou suicídio. Tá? Mas, vamos caminhando, a gente tenta. Oi? Então, pois é, não, são vários níveis, né? Então, assim, por exemplo, a gente consegue, vou dizer assim, no Hospital das Clínicas, todo paciente que chega por tentativa de suicídio passa por uma avaliação psiquiátrica. Você está lá dentro, a gente tem a unidade psiquiátrica funcionando, você tem um setor de psiquiatria, está fácil, é só chamar e a gente vai lá e consegue fazer a avaliação. Mas essa é uma situação, esse acolhimento, essa necessidade de acolhimento, ela é da hora que faz a ficha, da hora que chega, da hora que é recebido, quer dizer, em todas as instâncias, sabe assim, em que o paciente é recebido, ele tem que ser acolhido, ou ele deveria ser acolhido com uma qualidade, uma sensibilidade correspondente à sua necessidade. Tá? Quer dizer, esse é um trabalho que ainda a gente precisa melhorar. Quer dizer, assim, às vezes acontece, mas nem sempre. Né? Quais são os nossos objetivos dentro dessa avaliação de emergência? Então, assim, quando você reconhece uma situação de maior risco de suicídio, quando você reconhece uma situação que você tem presente uma ideação suicida revelada, né? Quer dizer, assim, a pessoa não é que necessariamente ela tenha tentado suicídio, muitas vezes ela pode ser levada para a avaliação porque ela apresenta o pensamento de morrer, né? Então, o que a gente precisa ver? Qual é a gravidade dessa ideação suicida atual e anterior? Porque a recorrência da tentativa de suicídio ou a recorrência da ideação suicida, ela segue um determinado padrão. Quer dizer assim, existe uma frequência, uma chance muito grande, né, de uma pessoa que já tenha tentado suicídio, de tentar novamente o suicídio. Quer dizer assim, esse é um dos grandes fatores de risco associados ao suicídio. O fato da pessoa já ter tentado novamente. Então, se reconhece que é uma ideação suicida atual, é fundamental investigar se ela já apresentou anteriormente ou há quanto tempo ela vem apresentando esse tipo de pensamento. E se além de ter apresentado esse tipo de pensamento, ela já
apresentou a intenção ou planejamento, ou se ela já fez alguma tentativa de suicídio no passado, né? E se na situação atual, se ela apresenta essa intencionalidade, ou seja, se além de pensar em cometer o suicídio, se ela acredita que ela teria, digamos, coragem de conseguir passar ao ato, de conseguir realmente ir em busca do suicídio. E mais ainda, se ela tem um planejamento, né? Quer dizer, que isso nos dá uma ideia de uma gravidade ainda maior. Quer dizer assim, se ela pensa em suicídio, de que forma ela pensaria em se matar, né? E mais grave ainda, por quais meios? Quer dizer, de que forma ela pensaria em cometer esse suicídio? E aí a gente vai ter que investigar também se ela tem acesso a esses meios, ou qual é a facilidade que ela pode ter para ter acesso a esses meios. Também é importante a gente investigar como é que está o nível de satisfação dela com a vida. Quer dizer assim, ela está pensando em suicídio, e é só no suicídio que ela pensa, porque uma boa parte das pessoas que pensam em suicídio, que pensam em se matar, tem uma ambivalência. Quer dizer assim, ela tem uma parte dela que está em sofrimento, que está vivendo uma situação de crise, mas tem uma parte dela que quer melhorar a vida, que quer superar essa situação crítica e que quer seguir adiante. Então, como é que está o seu nível de satisfação pessoal? Como é que estão os seus vínculos afetivos? Quais são os seus vínculos afetivos que são mais suportivos? Quais são os seus vínculos afetivos que são mais estressores, que são mais foco de problema ou de atenção? Como é que está o seu desempenho profissional, ou financeiro, ou escolar? São áreas de preocupação e áreas de alto grau de estresse que muitas vezes levam a pessoa a situações de crise e levam, particularmente adolescentes, com relação às vezes a problemas tanto profissionais, quanto financeiros, quanto escolares, a situação de conflito com relação à própria vida. Não é? Quer dizer, assim, a condição de ajustamento, né, de adolescentes e adultos jovens dentro dessas áreas é algo que muitas vezes os coloca dentro de uma situação de se sentir encurralado, de se sentir sem saída, né? Quer dizer, de repente se enrolou, de repente está com dívida, de repente está com determinados compromissos, não sabe como sair daquilo ali, e viver pode se tornar algo mais complicado, viver pode se tornar algo muito desafiador. Como é que está o seu envolvimento em atividades sociais ou atividades de lazer? Quer dizer, é alguém que pode ter tempo, é alguém que tem conseguido se organizar para também ter tempo de lazer, para tempo de ter uma atividade de socialização, de alimentar sua rede social de apoio, sua rede real de apoio, não só sua rede virtual de apoio, né? Então, assim, porque a gente tem essa escala, né? Você tem esse crescente de gravidade que vai desde os pensamentos suicidas até a ideação suicida, o planejamento suicida, encontrar o meio disponível para o suicídio e o ato, né? A tentativa de suicídio, né? E eventualmente aqui na frente o suicídio consumado ou não, né? Então é importante a gente ter essa ideia, porque sabendo disso, quer dizer, não é toda pessoa que apresenta ideação suicida que necessariamente você precisa de uma medida de alto nível de controle. Quer dizer, assim, você tem também, assim como você tem uma hierarquia da gravidade, você tem uma hierarquia das medidas que você vai precisar tomar para ajudar essas pessoas a que elas não cometam suicídio. Então, no estudo realizado, né, em Campinas, assim, o que se viu é que aproximadamente de cada 100 habitantes, 17 apresentam pensamento suicida. Desses 17, 5 evoluem para o planejamento suicida. Desses, 3 fazem uma tentativa de suicídio. E desses 3 que fazem uma tentativa de suicídio, apenas um chega no pronto-socorro. Tá? Seja porque morreu antes de chegar no pronto-socorro, seja porque não foi atendido ou não foi levado para atendimento. Tá? Então, tomou todas as cartelas da medicação que tinha em casa, dormiu, foi encontrado pela família dormindo, acordou, a família viu que tomou tudo, mas dormiu, acordou, está bem e não leva para atendimento. Tá? Então, isso também acontece. Então, essa oportunidade da qual eu falava, né, quer dizer, após uma tentativa de suicídio, ser uma oportunidade fundamental para a intervenção, você tem uma parcela da população que tenta e não é levado nem após a tentativa para o serviço de saúde. Então, mesmo esse momento, que é um momento tão evidente, muitas vezes acaba se perdendo.
Quais são os fatores predisponentes para um comportamento suicida? Quais são os fatores predisponentes para a ocorrência da ideação e futuramente a intenção suicida, né? Sexo masculino, né? Então, assim, a situação do suicídio, né? O risco maior de suicídio no sexo masculino e o risco maior de tentativas de suicídio no sexo feminino, né? Então, assim, as mulheres tentam suicídio com mais frequência do que os homens cometem suicídio com mais frequência do que as mulheres. Os mais jovens, você tem um número maior, mas isso aqui é da nossa literatura anglo-saxônica, né? Os mais jovens têm uma tentativa mais frequente, os mais idosos cometem suicídio mais frequentemente, mas isso a gente tem visto cada vez mais uma inversão dentro desse perfil, com as taxas de suicídio se elevando entre os jovens. História familiar de comportamento suicida, história familiar de alcoolismo ou de outros transtornos mentais. Isso também é algo que precisa ser investigado, porque isso faz parte dentro de um processo tanto aspectos neurobiológicos que envolvem o comportamento suicida, aspectos genéticos que envolvem o comportamento suicida, quanto aspectos de comportamento imitativo também, que envolvem o aprendizado do suicídio ou do comportamento suicida como uma alternativa a uma situação de crise que a pessoa esteja vivendo. E também os outros aspectos familiares e genéticos que envolvem o alcoolismo e a ocorrência de transtornos mentais mais graves. Tentativas prévias, então, como eu falei, assim, a recorrência da tentativa de suicídio ela é algo bastante prevalente, né? Quer dizer, assim, você tem muitas vezes a chance é em torno de 5 a 6 vezes maior de uma pessoa que já tentou suicídio, de tentar novamente, do que aquele que nunca tentou suicídio. Tá? Então, assim, perguntar se a pessoa já tentou suicídio quando você está conversando sobre o suicídio, é fundamental conversar sobre o suicídio. Então, essa é uma das perguntas que a gente precisa fazer. Presença de transtornos mentais, como já falei para vocês, quer dizer, assim, cerca de 90% dos suicídios ocorrem em pessoas que são portadoras de algum diagnóstico psiquiátrico. Presença de doenças físicas, e principalmente doenças físicas incapacitantes ou debilitantes ou de mau prognóstico, né, doenças que têm um impacto na qualidade de vida, elas também impactam sobre o risco de suicídio. Então, no momento em que a pessoa se vê portadora de uma condição de saúde que reduz sua qualidade de vida, que reduz suas perspectivas para o futuro, ela pode começar a considerar o suicídio como uma das alternativas. Desesperança, né? Desesperança é um dos fatores importantíssimos para a gente desconfiar, né, que alguém tem ou pode desenvolver ideação suicida. Quando a pessoa começa a expressar desesperança, quando a pessoa começa a expressar de alguma forma que, olha, acho que não tem mais jeito, a vida acho que não vale mais a pena, a situação está muito difícil, acho que realmente não vou conseguir sair dessa. Situações que evocam a desesperança precisam ser melhor abordadas e essas pessoas precisam ser perguntadas sobre suicídio. Estado civil, divorciado, viúvo ou solteiro, né? Então, assim, a ausência de um vínculo familiar mais próximo, tá, é algo que também está relacionado ao aumento do risco de suicídio. História de abuso físico, emocional ou sexual na infância, tá? Quer dizer, isso é algo que impacta muitas vezes sobre a própria formação da personalidade. Isso está relacionado a comportamentos mais impulsivos na vida adulta, e está relacionado também a um maior risco para o desenvolvimento de depressão na vida adulta. Então, está também associado a maior risco de suicídio. Estar desempregado ou aposentado, então uma situação social de maior fragilidade, de menor amparo social. Isolamento social, então pessoas que contam com uma rede ou não contam com uma rede social de apoio ou estão em uma situação de isolamento. Pertencer a uma minoria étnica ou uma minoria sexual, não sei se esse seria o melhor termo, mas de alguma forma assim, estar exposto ainda a situações de maior preconceito social, terem que lidar com situações de uma aceitação social maior.
E problemas cognitivos também estão relacionados a uma redução de uma capacidade adaptativa e um aumento do risco de suicídio. E o que seriam fatores precipitantes, né? Aqueles fatores são fatores assim que aumentam o risco de uma tentativa de suicídio. O que é a gota d'água? O que são os aspectos que muitas vezes fazem? Bom, agora não aguento mais, agora só morrendo, né? Separação conjugal, ruptura de relação amorosa, rejeição afetiva ou social, são situações que desencadeiam crises emocionais, né? E nesse desencadear de crises emocionais, as pessoas acabam encontrando no suicídio uma das possibilidades. Alta recente de hospitalização psiquiátrica. Tá? Esse é um aspecto muito importante. Né? Quer dizer assim, estar recuperando principalmente de um surto psicótico, né? Seja ele da natureza que for, tá? Quer dizer, mas ter a percepção, né? Ou recobrar a percepção, né? Assim, das perdas que a pessoa apresentou, ou do grau de desagregação que teve durante a ocorrência daquele quadro psicótico, e o temor de vir a apresentar um novo quadro de desorganização daquela natureza, faz com que, principalmente logo após uma hospitalização psiquiátrica, exista um aumento do risco de suicídio. Então, muitas vezes a hospitalização psiquiátrica ela é indicada exatamente para tentar conter o risco de suicídio. Assim, porque a pessoa apresentava uma tentativa de suicídio, apresentava uma ideação suicida importante. Mas, particularmente com relação aos quadros psicóticos, você tem uma atenção maior que precisa ser dada para essa situação. Quer dizer, pode ter havido a resolução do surto psicótico, tá? Mas existe um outro cuidado dentro da readaptação, da reintegração daquela pessoa à sociedade, à família, à aceitação da família com relação à doença, com relação ao tratamento, com relação às suas necessidades e às suas peculiaridades, e a atenção ao segmento próximo. Né? Quer dizer assim, essas não são pessoas que podem receber a alta e ter seu primeiro retorno pós-alta agendado para dali a 1 mês, para dali a 2 meses. Essas são pessoas que, durante aí, pelo menos os primeiros 6 meses, após a recuperação de um surto psicótico, precisam ser acompanhadas muito de perto. Graves perturbações familiares, situações de estresse ou de grande conflito dentro da família, perda do emprego, que é a situação aguda de perda de emprego, e a gente tem vivido, né, quer dizer assim, isso são situações que têm ganho o noticiário, principalmente na atual crise econômica, quantos empresários, quantas pessoas que perderam tudo, precisaram fechar, entraram em falência e cometeram suicídio. Né? Quer dizer assim, ou tentaram suicídio. Então, assim, situação de crise econômica, de perda financeira, é algo que cursa com aumento do risco de suicídio, muitas vezes pode ser o precipitador de uma crise que leva ao suicídio. Gravidez indesejada, principalmente para mulheres que não contam com amparo social, que não contam com amparo familiar, particularmente na adolescência. Esse é um aspecto que está relacionado à precipitação de comportamento suicida. Vergonha, temor de ser descoberto por algo socialmente indesejável. Então, a aceitação social, né, e o papel da sociedade, da rede social e da rede familiar é fundamental em termos da contenção das situações de crise emocional e do quanto que isso pode levar ou não para uma crise associado ao comportamento suicida ou ao reconhecimento precoce desse tipo de comportamento, onde se pode conversar e intervir sobre essa pessoa que está vivendo essa crise emocional. Aqui só para novamente mostrar, vamos mostrar para vocês um fluxograma de uma proposta de frente a uma ideação suicida, quais os caminhos a gente pode percorrer. Então, você reconheceu uma ideação suicida. Então, tecnicamente, você tem que ter alguns cuidados nessa hora. Então, tá. Então, você está conversando com uma pessoa que tem pensado em morrer. 2 coisas fundamentais que você precisa ver. Ela está psicótica, ela apresenta sintomas psicóticos, ela apresenta delírios ou alucinações. Isso é uma coisa. A outra coisa é, ela, além da ideação suicida, ela já caminhou para o planejamento suicida. Ela tem uma data, ela tem um plano estabelecido, eu vou morrer tal dia, eu vou fazer uma carta
explicando para os meus familiares por que eu fiz isso, eu vou me matar tomando remédio, já comprei, já acumulei, já guardei o remédio, eu vou me matar dando um tiro e aí eu já tenho a arma, ou vou adquirir a arma, ou vou caminhar aí nessa direção. Quer dizer, há um planejamento, a pessoa tem estabelecido as formas, os meios de como tentar o suicídio. E aí a gente vai, né? Com um fluxograma, então assim, tem sintomas psicóticos, o sim vai para baixo, não tem sintomas psicóticos, você volta a investigar se tem um planejamento suicida. E aí você vai para o seguinte, então tem um planejamento suicida? Se sim, a gente segue aqui. Se não tem um planejamento suicida, quer dizer, apresenta ideação suicida, mas não tem um planejamento suicida, então você vai ver se tem um suporte familiar adequado. Você vai entrar em contato com a rede de suporte dessa pessoa. A gente coloca a família, porque habitualmente é quem a gente chama, principalmente no nosso meio, né? Mas não precisa ser necessariamente família, né? Pai, mãe, filhos, irmãos, quer dizer assim, são as pessoas próximas, né? E aí você vai perguntar para a pessoa, olha, quem que a gente poderia chamar aqui, que você confia, que poderia te ajudar nesse momento de crise, que poderia nos ajudar a evitar que você venha a efetivamente cometer o suicídio, né? E aí você vai chamar essa pessoa na unidade que você está, na unidade de saúde, na situação, para poder conversar e para poder ver qual é a condição de suporte que você pode ter para seguir adiante. Então o que você vai avaliar como suporte familiar ou suporte social adequado? Primeiro, a possibilidade de acompanhamento 24 horas. Quer dizer, se identificou uma ideação suicida, quer dizer, até que essa pessoa realmente inicie um acompanhamento com um profissional da área de saúde mental, né, até que você tenha tranquilidade de que, de fato, esse risco está mais controlado, está mais reduzido, né, a orientação é 24 horas, a pessoa não pode ficar sozinha. Tá? Sob o risco de, ao ficar sozinha, ela conseguir tentar o suicídio. A disponibilidade de aceitar a função de cuidador. Então você vai chamar essa pessoa que é próxima e você vai falar para ela, olha, eu preciso da sua ajuda porque essa pessoa está numa situação de crise, a gente precisa conversar sobre isso, a gente precisa tomar medidas, né, de proteção a ela para evitar que ela, numa situação de desespero, cometa o suicídio. A pessoa pode falar, eu não dou conta. Tá? Se ela não der conta, então a gente vai ter que chamar uma outra pessoa. Porque assim, ninguém é obrigado a ter que dar conta. Essa é uma situação extremamente angustiante, de alto grau de responsabilidade. Se a pessoa realmente precisa se sentir competente o suficiente para assumir essa responsabilidade. Aceitação do paciente em ser cuidado. Quer dizer, não adianta só você falar para combinar com ele e chamar alguém, chamar algum familiar para conversar a respeito disso, se ele fala, mas eu não quero ser cuidado, eu quero morrer. Eu não quero fazer tratamento, eu quero morrer. Você entende? Quer dizer, aí a conversa para ali e a gente vai voltar para o ponto seguinte. Quer dizer, assim, essa não é uma situação que vai dar para você seguir adiante com relação à orientação ao familiar, ao suporte social, para tentar encaminhá-lo para um segmento ambulatorial. Quer dizer, naquele momento, ele precisa aceitar. É fundamental que a pessoa consiga aceitar a ajuda. Isso não significa ela se comprometer de que, ó, prometo que eu não vou nunca mais pensar no suicídio. Ela não pode fazer isso. Se ela fizer isso para você, ela está falando da boca para fora. Ela não tem como ela se comprometer com isso. Assim, a ideação suicida ela é necessariamente recorrente. A situação de crise não se resolve de uma hora para outra. O melhor que ela pode fazer é assim, agora eu estou mais tranquilo, agora eu posso me comprometer de iniciar o tratamento. E eventualmente pode até se comprometer de, ó, eu posso levantar a mão e pedir ajuda numa outra situação quando estiver muito grave, mas ela não pode se comprometer, ó, nunca mais isso vai passar pela minha cabeça, eu nunca mais vou tentar isso. Saber procurar emergência se necessário. Então é importante que a pessoa saiba quais são os caminhos dentro da sua região, dentro da sua cidade, quais são os serviços que estão disponíveis, que funcionam 24 horas e que podem ser acessados, caso isso seja necessário. E elas precisam ser orientadas com relação a isso. Tá? Então, frequentemente, por exemplo, lá na unidade de emergência, quer dizer, muitas vezes nessa situação, a gente dá uma cartinha. A pessoa está em avaliação pela psiquiatria, está autorizada a voltar aqui a qualquer momento, caso necessite. E você assina e dá para a pessoa e fala, se precisar, você vem e mostra para o porteiro. Tá? Porque essa é uma situação de emergência, não dá para passar em triagem, não dá para passar em nenhum outro lugar, não dá para esperar a regulação, você tem que vir. Tá? A gente já te conhece, a gente já conversou,
Tá? Isso ajuda a dar um asseguramento ao familiar, isso ajuda a dar um asseguramento ao paciente, que o paciente precisa ter acesso ao serviço de saúde com facilidade. Tá? Quer dizer assim, senão não dá para mandar para casa. Porque se for mandar para casa, ele tiver que passar por uma série de portas para poder chegar para a avaliação médica novamente, quer dizer, ele não vai. Tá? Quer dizer assim, ou o familiar vai se sentir muito inseguro, muito pouco auxiliado dentro desse processo. Quer dizer, você está pedindo para ele assumir uma responsabilidade muito grande e o serviço de saúde não está dando a contraparte dessa segurança, digamos assim, né, desse conforto. Então, tem o suporte familiar adequado. Né? Tendo o suporte familiar adequado, a pergunta seguinte é, ele tem acesso a meios potencialmente letais? Né? Se não tem o suporte familiar adequado, depois a gente vai ver para onde é que a gente vai. Mas se tem o suporte familiar adequado, você precisa investigar se ele tem acesso a meios potencialmente letais. Sob o risco de você estar colocando o acompanhante numa fria também, né? Ele vai chegar lá e tem uma arma em casa e ele vai ter que lidar com essa situação, né? De ter que desarmar alguém que está querendo se matar. Então, acesso a meios potencialmente letais. Considerar o grau de risco para a tomada da decisão. Quer dizer assim, qual é o risco desse acesso? Qual é o risco que essa pessoa pode ter ao retornar para casa, frente à situação onde ela mora, frente à situação de acesso que ela tem a esses meios para essa tomada de decisão. Lembrando que os meios mais comuns de tentativa de suicídio são arma de fogo, arma branca, altura, né, se jogar de locais elevados, enforcamento, uso de medicamentos e veneno. Tá? Habitualmente, veneno e medicamentos, e eventualmente arma branca e arma de fogo, sabendo da existência em casa, você consegue orientar mais facilmente a família. A altura muitas vezes é um problema. A pessoa pega e mora lá no 12º andar, não tem uma tela na janela. Tá? Então, assim, aí você pega e pergunta, bom, tem algum familiar que mora em casa? Tá? Assim, existe a possibilidade dessa pessoa ficar numa casa até que essa situação seja resolvida ou até que vocês telem as janelas e a sacada? Tá? Porque tem que falar para telar mesmo, sabe assim, porque é risco, é risco. A situação é crítica, né? Quer dizer assim, a situação é crítica e é de uma hora para outra. Sabe assim, você precisa de 2 minutos para a pessoa de repente se descontrolar e ter uma tentativa de suicídio, cometer um suicídio assim, né? De uma forma trágica dessa maneira. Então, acesso a meios potencialmente letais. Não tem acesso a meios potencialmente letais ou os meios potencialmente letais são controláveis pelo familiar. Né? Então, o paciente e familiar, né, eu passo o seguinte, concordam com a proposta terapêutica de aguardar uma consulta ambulatorial? Quer dizer, o paciente e familiar concordam com o encaminhamento que você vai dar para a rede de atendimento à saúde mental e aguardar esse atendimento, essa consulta ambulatorial? A gente vai ver que esse aguardar não pode ser um aguardar muito tempo. Você tem que ter a garantia de que esse atendimento vai ter que ser dado em 10 dias. Você vai marcar esse atendimento. Né? E aí você vai falar, ó, você concorda de ir para casa, de não tentar suicídio, de avisar caso você perceba que essa ideia volta a ficar muito intensa, porque daí você volta para a situação de avaliação de emergência, e concordem em iniciar um tratamento, iniciar um acompanhamento, em aguardar essa consulta. É claro que do ponto de vista de medicação, por exemplo, assim, se houver indicação de medicação, na consulta da emergência já sai com a prescrição, já sai iniciando um tratamento medicamentoso e nessa primeira consulta ele vai ser reavaliado com relação a esse aspecto. Mas a medicação é apenas um dos aspectos, né? A situação do acolhimento, da contenção e os aspectos de estabelecer um vínculo com o profissional, isso vai ser dado ao longo desse processo. Isso leva tempo. Né? Então, assim, a gente precisa saber se há essa possibilidade, essa disponibilidade por parte do paciente e por parte do familiar. Então, se o paciente e o familiar concordam em aguardar a consulta ambulatorial, então é feito um relatório com o atendimento e as orientações que foram fornecidas, incluindo aí a cartinha para retornar ao serviço de urgência, se precisar, ter porta aberta de retorno ao serviço de urgência, e a avaliação psiquiátrica ambulatorial ela tem que ser breve, ela tem que ocorrer num prazo menor do que 10 dias. Então nós temos um acordo dentro da Regional de Saúde de que pacientes atendidos na situação de emergência, você liga para o ambulatório, você liga para o CAPS, você tem a garantia do primeiro atendimento dentro desse prazo. Tá? E aí, é claro, daí cada serviço vai organizar a continuidade do segmento dentro das suas características.
Nada disso deu certo, né? Então, assim, tem sintoma psicótico, tem planejamento suicida, não tem suporte familiar, não tem acesso a meios letais, não aceita tratamento, tem que ir para avaliação psiquiátrica de urgência. Tá? Se não está num serviço de emergência psiquiátrica, tem que ser encaminhado para um serviço de emergência psiquiátrica. Tá? Quer dizer assim, essa é uma situação que não dá. Quer dizer assim, esteja aonde estiver. Quer dizer assim, você verificou que essas situações, essas condições todas não puderam ser supridas, essa pessoa precisa ser encaminhada para manutenção em ambiente protegido e para uma avaliação especializada. Né? Quer dizer assim, esse fluxograma, o fluxograma que inicialmente foi elaborado para regulação médica e para atendimento em unidade básica de saúde por profissionais de atenção primária, porque não necessariamente o primeiro atendimento, o primeiro contato do paciente com uma ideação suicida vai se dar com um profissional da área de saúde mental. Né? Quer dizer, muitas vezes ele pode se dar ou pode ser encaminhado para um profissional da área de saúde. Né? Isso se dá, e aí o nível de complexidade precisa ser avaliado assim, de que é imediato, quer dizer assim, é agora que tem que ir para um setor de emergência psiquiátrica, para uma unidade de emergência psiquiátrica, ou é algo que pode ser agendado ambulatorialmente e você pode seguir aquele percurso anterior. Bom, finalizando, suicídio então é uma séria questão de saúde pública, né? Então suicídio é um problema de saúde pública. E é algo que demanda a atenção da equipe de saúde, e a prevenção e o controle não são tarefas fáceis. Então, assim, eu comecei a fala dizendo que não é uma situação simples, é uma situação extremamente complexa, e a tarefa de controle e prevenção igualmente não são tarefas simples nem fáceis. Prevenção do suicídio envolve uma série de condutas e atividades de melhoria das condições de vida, tratamento efetivo dos transtornos mentais e controle de risco ambiental. Tá? Quer dizer assim, aqui você precisa de uma série de intervenções em saúde e de melhoria das condições sociais da população. Então, assim, você tem uma série de ações para conseguir melhorar isso. Né? Controle de risco ambiental, acesso a venenos, acesso a medicações, acesso a arma de fogo, tratamento efetivo de transtornos mentais, você tem uma melhoria da qualidade de atenção à rede de saúde mental e as melhoras da qualidade na condição de vida, o acesso à saúde, acesso à educação, segurança, enfim. Ação de cada profissional junto ao seu paciente e à família, a orientação a outros profissionais e à população geral são fundamentais na prevenção e no controle do comportamento suicida. Então, assim, falar sobre suicídio, conversar sobre suicídio, orientar sobre suicídio, desmistificar o suicídio, né? Desmistificar o pensamento suicida, desmistificar o comportamento suicida e problematizar o comportamento suicida. Quer dizer, não dá para a gente aceitar, né, quer dizer, assim, como eu disse no início, respostas simples, respostas fáceis para algo que é extremamente complexo. Então, muitas vezes a gente ainda ouve pessoas achando que suicídio é isso, quem quer se matar é isso, é aquilo outro. Não. É algo muito mais do que isso, aquilo outro. O estigma não ajuda de nada. Tá? Muito pelo contrário, ele repercute muito negativamente, ele aumenta as barreiras, ele aumenta os muros, ele aumenta a dificuldade das pessoas que estão passando por essa situação de crise de conseguirem encontrar um espaço para serem ouvidas, um espaço para poder conversar, um espaço para poder falar sobre a situação que está vivendo. Para finalizar, eu queria ilustrar utilizando uma campanha que tem sido feita no Reino Unido, que eu achei muito interessante, muito pertinente, que envolve a situação das redes sociais, uma campanha de uma ONG para a prevenção do suicídio entre jovens, que é essa Papyrus, tá, assim, que é interessante, que é uma ONG que foi formada por pais que perderam seus filhos por suicídio. Então essa foi a motivação original da organização dessa rede aí de apoio, suporte e prevenção. Então, rapidamente, né? O status social, né? Na rede social. Na rede social coloca lá, legal, né? Sentindo bem. Na vida real, suicida. Na vida real, com pensamentos suicidas. Quer dizer assim, na hora que é para postar, na hora que é para falar lá sobre como é que está a sua vida, como é que estão suas amizades, como é que estão seus relacionamentos, tudo bem, tudo legal, tudo, né? Mas na vida real, uma situação de desespero. 2.000 amigos na rede social.
né? E nenhum para poder dividir os seus sentimentos de suicídio, seus sentimentos de pensamento suicida, seus sentimentos de sofrimento, de desespero, né? Então essa situação que a gente vive, né, assim, as mídias sociais, as redes sociais muito presentes, formando, né, principalmente na população jovem, uma ideia de uma outra vida, né, um outro negócio que não é a vida tal como ela é, né? E aí nisso é isso, você tem 2.000 amigos e nenhum de verdade para poder chamar, para poder telefonar, para poder ligar, para poder, olha, me ajuda porque não está fácil. Né? Atrás, né, da face legal, da face de coragem, da face, né, de alguém que está tudo bem vivendo a vida, pode estar alguém que está morrendo, precisando de ajuda. Né? Então, assim, eu acho que essa é uma das ideias que a gente precisa ter, que a gente precisa transmitir com relação à importância e ao risco do suicídio. Quer dizer, assim, a gente precisa conversar sobre o suicídio, a gente precisa conversar sobre o suicídio, principalmente com os jovens, né, assim, com uma população que muitas vezes está uma formação ainda, né, do seu aspecto de amadurecimento e inserção junto à vida, e que passa por uma série de desafios e que muitas vezes não encontra acolhimento suficiente para poder falar sobre isso, e dentro dessa situação de isolamento, o suicídio ele se torna um risco muito grande. Queria novamente agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês e queria ver se a gente tem mais alguma pergunta, algum outro comentário, alguma coisa que a gente possa contribuir. Por favor. Sim, sim, existe. Não, não estou demonizando aqui as redes sociais, não. Assim, é só por conta dessa. Sim. Sim, sim, sim. Não, exato. E assim, algumas redes sociais têm se organizado, inclusive, assim, para ter links de acesso, por exemplo, ao contato com o CVV, de ter links com páginas de orientação e acesso de onde procurar ajuda caso você tenha pensamentos suicidas. Então, assim, tem cumprido também uma função aí de alertar sobre a situação de risco para o suicídio. Então, assim, eu acho que cumpre também uma função aí nessa situação de podermos conversar e estarmos mais atentos a isso. Né? E existem vários casos de pessoas que foram salvas porque comunicaram através das redes sociais que iam cometer suicídio. Né? E aí os amigos conseguiram se organizar e ir lá e salvar, sem dúvida. O organograma que você fez parou na urgência psiquiátrica, né? Que seria um pronto-socorro. Isso. Isso. É a última opção, porque no nosso município, por exemplo, tem um hospital psiquiátrico. E a maioria dos casos de ideação tentativa, depois desse serviço de urgência, eles encaminham para o hospital psiquiátrico. Isso. Não, eu parei aqui porque, assim, daqui para frente é com a gente, né? A minha dúvida é o seguinte, será que o hospital psiquiátrico vai ajudar esse paciente? Depende. 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 Não, é isso. Muitos casos me dá dó mesmo de ver aquele paciente indo para o hospital psiquiátrico. Às vezes a própria família questiona. E eu tenho uma paciente ontem, eu fiquei, né, fazendo uma intervenção e discutindo, né, como rede, com a família, se a internação seria uma opção. E aí o marido, né, porque no caso era a esposa que estava com ideação, eu não quero que ela vá para lá, porque os 2 primeiros dias são bons. Depois, ela começa a ter um quadro não funciona, né? Porque piora por conta das outras questões do que você mesmo falou. Na hora que volta, Isso, exato. Então não dá para dizer nem só que sim, nem só que não. Sabe assim, quer dizer, todo mundo vai se beneficiar de uma internação psiquiátrica, principalmente em um hospital psiquiátrico, não. Algumas pessoas em algumas situações extremas, né? Quer dizer, por isso que a gente tem, né, digamos assim, todo um fluxo para você tentar ir vendo e buscar outras alternativas. O que a gente sempre tenta é voltar para cá, para avaliação psiquiátrica breve. Essa é a direção. Tá? Quer dizer, na medida que é possível, né?
Agora, qual que é essa medida possível? Para umas pessoas, quer dizer, você consegue isso em um dia, em outras em 2, em 3, outras pessoas precisam de uma semana, um mês de internação, depende muito da situação. Mas mesmo assim, alguns desses pacientes vão poder ir lá para o hospital dia, alguns vão poder ir lá para o CAPS, alguns vão poder ir lá para o ambulatório, mas alguns vão de lá para o hospital psiquiátrico. Então é isso, que você vai ter uma estratificação conforme a gravidade também, né? Tem uma pergunta. Tem pessoas, eu conheci um rapaz, ele tentava suicídio várias vezes para chamar a atenção dos pais. Como é que a gente lida numa situação dessa? Dá para a gente ter uma ideia assim, de que assim, toda tentativa de suicídio é um pedido de ajuda. Alguns têm esse pedido de ajuda de uma forma mais ou menos explícita, mas sempre vai ser um pedido de ajuda. Né? Quer dizer, a gente não pode dizer assim, de que ele estava, digamos, só querendo chamar a atenção e não havia um risco de suicídio. Tá, assim, tem o pedido de ajuda, né, quer dizer assim, e tem o risco de suicídio. Né? É claro assim, que existem algumas pessoas que acabam tendo um comportamento suicida recorrente de tal forma que você acaba tendo que lidar com esse aspecto até de cronicidade da tentativa de suicídio. Quer dizer, um outro tipo de abordagem. Mas, de qualquer forma, é alguém que precisa de ajuda, é alguém que precisa ser encaminhado para acompanhamento especializado. Né? Quer dizer, tanto ele quanto a família. Né? Assim, porque é algo que todo mundo entra em sofrimento ali. Tá? Vamos fazer mais uma pergunta só, tá, Ellen? Vocês estão escutando a pergunta? Eu falo baixinho. Não, pode deixar pra Maria. Eu trabalho no cuidado paliativo, lá no hospital, né? Então, eu estou observando que alguns pacientes têm manifestado alguns comportamentos. Eu estou, assim, atenta, até por isso que eu vim aqui hoje também. Que é essa questão do suicídio passivo, né? Essa, assim, né? Ele está lá usando uma sonda nasentérica. Ele, não, eu não quero usar mais. Ah, por que você não quer usar? Você começa a investigar, né? E assim, às vezes você chega a abordar isso, às vezes ele, não, eu não quero mais usar a sonda, não quero mais tomar remédio, começa a faltar em consulta, né? Então, assim, eu percebo que a gente precisa de um manejo disso lá, que está acontecendo cada vez mais frequente, né? Tanto atentar a equipe que eu estou fazendo esse trabalho, eu fico pensando também no manejo. Queria se pudesse falar um pouquinho sobre isso. É algo extremamente desafiador, né? Quer dizer, essa é uma situação extrema, né, de pessoas que têm alguma condição médica grave o suficiente para estar em cuidado paliativo, ou seja, a sua situação de perspectiva e expectativa de vida é limitada, né? E aí você tem vários componentes, né, desde filosóficos, religiosos, éticos, que implicam, né, assim, na forma como você vai abordar essa questão. Né? Quer dizer, assim, desde, né, quer dizer, quais são os recursos possíveis para melhorar a qualidade de vida, que eu acho que é toda a função, toda a intenção, né, do cuidado paliativo, melhorar aí essa situação da terminalidade nos últimos dias dessa pessoa, até situações que são discutidas e que já existem em outros países, que é do suicídio assistido. Né, quer dizer, determinadas pessoas que podem ter, frente a determinadas situações clínicas ou frente a determinadas situações de vida, a condição de optar, né, assim, de que, bom, eu quero que minha vida termine. Você entende? Então é uma situação complicada, bastante complicada. Olha, mas ver tanta gente aqui, né, doutora Alcion, assim, com tanto interesse, olhar tanto, assim, com vontade de fazer alguma coisa, nos anima, não é verdade? Sem dúvida, precisa. Então, eu quero agradecer muito, doutora Alcion. Nós temos ainda uma longa jornada. Uma